Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário de Tiradentes e a nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, em comemoração à Semana do Trabalhador, atendendo ao disposto no edital de convocação número 4 de 2019 e a lei número 4.596 de 2013, por solicitação do vereador Ricardo Silva, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, senhor Ricardo Silva. Convidamos para secretariar os trabalhos a doutora Fabiana Santos, neste ato, secretária ad hoc. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Excelentíssimo doutor Josley Soares da Costa, juiz do trabalho, substituto do TRT da 2ª Região. Senhora Elza de Oliveira, secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Senhor Lau Alencar, secretário de Serviços e Obras, representando o prefeito Rogério Lins. Convidamos para adentrar ao plenário e tomar assento em seu lugar o vereador Batista Comunidade. A partir deste momento, deixamos os aplausos para o final das apresentações. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença da senhora Patrícia Silva, esposa do vereador Ricardo Silva. Agradecemos a presença do senhor Williams da Farmácia, vereador da 14ª Legislatura. Os nossos homenageados, Genivaldo Silva Xavier, José Benedito de Quadros, Márcio Costa de Almeida. Agradecemos também a presença do Dr. Kleber Ricardo da Silva, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, OAB Osasco. Dr. Valdeci Magdanello, delegado de Polícia, 3º DP Osasco. Osmar Augusto Ferreira, comandante Bombeiro Civil Voluntário. Doutora Waverley Tomás Bandeira, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Osasco. Alexandre Capriotti, secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social. Geraldo Aparecido Oliveira Leite, secretário adjunto de Serviços e Obras. Maria José da Silva Cruz, assessora, representando o vereador Mário Luiz Guide. Professora Tereza, presidente do PSB Osasco. Leandro Vasquez, diretor de Economia Solidária SDTI. Judite Silva de Costa, coordenadora Agricultura Urbana. E o senhor Naldo Araújo, representando o senhor Sidney, presidente da Associação Gente Inocente. Façamos agora a saudação a todos os anunciados. Anunciamos a presença e convidamos para adentrar o plenário o vereador dessa legislatura, Ni, da Pizzaria. Neste momento, o convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, o vereador Ricardo Silva. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes dessa mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco.
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco
brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco brilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Dando continuidade, solicito aqui a nossa secretária, a Fabiana, que faça e proceda a leitura do edital de convocação de número 4 de 2019, da lei de número 4.596 de 2013 e das correspondências recebidas. Sim, senhor presidente. Edital 4 de 2019. Edital de convocação número 4 de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, a realizar-se no dia 8 de maio de 2019, quarta-feira, às 19 horas, no plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, Osasco, São Paulo, atendendo à Lei 4.596 de 2013, por solicitação do vereador Ricardo Silva. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 23 de abril de 2019, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Lei 4.596, de 12 de setembro de 2013. Inserir no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador. Jorge Lapas, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador, que consiste no evento público destinado a realizações e de manifestações dos diversos setores da economia, através de festividades, homenagens ao trabalhador, expressões artísticas e culturais e de práticas esportivas voltada a enaltecer a importância do trabalho, tendo como referência de sua realização o centro histórico do município e os equipamentos públicos. Parágrafo único. A Semana do Trabalhador, instituída na forma do caput deste artigo, será comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio de cada ano. O artigo 2º, ele diz assim: são objetivos da Semana do Trabalhador, inciso 1º, propiciar espaços para diferentes expressões artísticas e culturais, com vista a homenagear os trabalhadores. Inciso 2, sensibilizar a municipalidade acerca da importância do trabalho para a cidade. Inciso 3, valorizar o trabalhador mediante atividades a serem desenvolvidas no centro histórico do município de Osasco e promover manifestações artísticas, culturais e práticas esportivas. Inciso 4º, incentivar o uso dos diversos espaços públicos. Inciso 5º, ampliar a utilização dos equipamentos públicos. Artigo 3º, fica criado o selo Eu Participo da Semana do Trabalhador a ser concedido aos espaços privados, devidamente regularizados, que queiram aderir à programação mediante contrapartidas a critérios a serem fixados em regulamento próprio.
Artigo 4º, fica instituída no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Trabalho e Inclusão a Curadoria da Semana do Trabalhador, que terá o objetivo de orientar e auxiliar na elaboração da programação artística e divulgação da Semana do Trabalhador. Parágrafo 1º. A curadoria será composta por, no máximo, 20 representantes entre os sindicatos centrais, sindicais, sociedade civil organizada e de representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Segundo, a composição da curadoria deverá contemplar as áreas com maior representatividade da classe do trabalho na cidade de Osasco. Aí vem o terceiro. O mandato dos membros da curadoria será de 2 anos. Os membros ficarão impedidos de serem nomeados para a mesma função, pelos 2 anos subsequentes, ressalvado o representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Trabalho e Inclusão. Parágrafo 4º. Caberá ao secretário municipal de Desenvolvimento do Trabalho e Inclusão nomear novo membro e, caso de desistência a qualquer tempo, o 5º, a curadoria poderá ser constituída 180 dias antes da realização da Semana do Trabalhador, encerrando-se 15 dias após o evento com a entrega de um relatório final contendo avaliações gerais, recomendações e problemas encontrados. O artigo 5º. Deverá ser dada ampla divulgação à programação da Semana do Trabalhador por meio de equipamentos, mobiliários e transportes públicos, de sítio na rede mundial de computadores e publicações impressas. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Fica revogada a Lei 899, de 14 de janeiro de 1970. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Osasco, 12 de setembro de 2013. Jorge Lapas, prefeito. Agora, as correspondências. Ofício 416, 2019, Osasco, 8 de maio de 2019, ao vereador Ricardo Silva. Pelo presente, informo que, infelizmente, não poderei comparecer à sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, por compromissos pré-agendados. Na oportunidade, parabenizo os trabalhadores e apresento os votos de pleno respeito e consideração. Atenciosamente, Ribamar Antônio da Silva, vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco. Ofício 16 de 2019. Osasco, 8 de maio de 2019. Assunto: justificativa de ausência em sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, atendendo à Lei 4.596 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene supracitada, de propositura do vereador Ricardo Silva, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, por motivo de compromisso já assumido anteriormente, não poderei estar presente. Atenciosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Ofício 1 de 2019, Osasco, 8 de maio de 2019, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, Dr. Ribamar Antônio da Silva, assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, atendendo à Lei 4.596 de 2013, proposto pelo vereador Ricardo Silva. Infelizmente, não poderei participar deste ato, em virtude de compromissos assumidos anteriormente agendados. Aproveito o ensejo para parabenizar ao vereador Ricardo Silva e demais participantes pela iniciativa desta audiência pública, pois, como todos sabemos, temos um enorme carinho pelo nosso município. Deixo meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes. Atenciosamente, Lúcia da Saúde, vereadora. Ao vereador Ricardo Silva, Osasco, 8 de maio de 2019. Eu, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não poderei estar presente nessa solenidade e parabenizo o autor da propositura, nobre vereador Ricardo Silva, pela sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, realizada nessa data. Desejo sucesso
ao evento e deixo meu abraço a todos os envolvidos nessa sessão solene. Atenciosamente, Paulo César Dias dos Reis, Pelé da Cândida, vereador. Ofício 840, de 2019, Osasco, 7 de maio de 2019. Excelência, pelo presente, agradeço o convite para participar da sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, dia 8 de maio, quarta-feira, no plenário Tiradentes, o que muito me honrou. Porém, em razão de compromissos antes agendados, declino do convite com votos de sucesso ao evento nesta Casa de Leis. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Valdenir Luiz de França, Nida Pizzaria, vereador. São essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretária Fabiana, que gentilmente fez a leitura dessas correspondências e também dos ofícios. Dando continuidade aqui, quero, antes de convidar os palestrantes para a fala, cumprimentar aqui a presença do nobre secretário Débora Teruel, que engrandece essa sessão solene com a sua presença. Também o senhor Ludival Santos, que foi vereador na 7ª legislatura. Presentes aqui também passaram Rodolfo, que está como diretor da parte do velório. Vejo alguns aí também juntos, que é o meu pai, Reginaldo, presente, e também obrigado pela presença. E faço agora, dando continuidade, convidando aqui o Dr. Kleber Ricardo da Silva, que ele é advogado e presidente da Comissão de Direito e Trabalho da OAB, para fazer uso da palavra, se estendendo também a vice-presidente, que é a doutora Valverley Thomas, presente também conosco aqui. Obrigado, viu, doutora? Doutor, posso fazer uso da tribuna? Fique à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, em especial a minha mãe, que veio prestigiar. Senhores, muito obrigado. Senhores, hoje nós vamos falar de um tema, assim, que, se alguém não vivenciou, pelo menos presenciou essa situação. Nós vamos falar de um assédio moral no ambiente de trabalho. Essa é uma situação muito complicada, tá? Diversas pessoas passam por esse momento, assim, uma situação dessa, e se prejudicam muito com isso, tá? Adoecem ou até mesmo morrem, tá? Se eu for falar de todo esse assunto, nossa, eu posso levar dias, horas para estar falando, e eu acho que eu não vou esgotar esse assunto. Mas a situação, eu vou tentar compactar essas informações que eu quero transmitir a vocês de forma sucinta e clara, tá? O que é o assédio moral? O assédio moral é a exposição de alguma pessoa, de algum trabalhador, a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e exercícios de suas funções, tá? Bom, se ninguém vivenciou, eu digo que pelo menos já viu alguém tirando sarro, ou humilhando alguém, ou vendo algum funcionário chorando lá por uma determinada situação, e outras pessoas, talvez oportunistas, se aproveitando disso. Gente, se vocês virem isso, denunciem. Não permitam que isso aconteça. Essa pessoa está sendo vítima, ela pode ficar com uma depressão profunda, ela pode adoecer ou até mesmo morrer. É uma situação muito grave isso. Isso realmente acontece, tá? E como que se caracteriza o assédio moral hoje? Bom, o assédio moral, ele vem do próprio superior hierárquico, que a gente conhece assim, vamos dizer, o próprio chefe, gerente, ou até mesmo um diretor, e até mesmo pelos próprios colegas que presidenciam isso, participam dessa forma, né, covarde, e fazem essa humilhação ao próprio empregador. Empregado. Tá? E como que se caracteriza isso? Bom, essa conduta ela tem que se perpetuar.
O que significa isso? Não é eu não vou chamar a atenção de um funcionário apenas uma vez. Olha, você não deve estar fazendo o seu trabalho assim, né? Isso é uma crítica até construtiva para melhorar a forma de trabalho, mas a forma como você expõe ele, vamos supor, xingando, ofendendo ele, agredindo de forma verbal perante muitas pessoas, isso caracteriza assédio moral. Veja bem, uma vez ou outra, ou até uma brincadeira que na sequência a pessoa pede uma desculpa, isso não é um assédio moral. O que caracteriza o assédio em si é isso se prolongar a dias, meses, a ponto da pessoa ter pânico do próprio ambiente de trabalho dela. Ela fica tão ridicularizada com aquela situação que ela não aguenta trabalhar. Tá? Os danos que isso causa, gente, é inúmeros, né? Inúmeros. Desde a saúde da vítima, né, até a parte física quanto a parte psíquica. A pessoa ela pode desenvolver sérios problemas, principalmente problemas psicossomáticos, tá? Até mesmo a morte. Eu já falei, isso é muito sério. Então, é uma coisa muito séria. E como nós podemos combater essas situações? Bom, a gente combate isso daí denunciando, não permitindo isso. Se nós, assim, presenciarmos isso daí, nós temos que chamar a atenção de algum colega, ó, não faça isso, porque ela está mal, ou ele está mal. Gente, não deixem isso acontecer. Isso é muito sério, tá? Isso é extremamente sério. E a forma que a gente pode coibir isso daí é denunciando. O Ministério Público do Trabalho ele é muito atuante com tudo isso. A Justiça do Trabalho é muito forte. Realmente, eles condenam, né, essa prática abusiva. Então, acho que a gente tem que mudar esse cenário de todas essas situações que acontecem, né? Só para dar um exemplo, eu serei bem breve, eu vivenciei assim, eu presenciei, eu não vou citar nomes, né? Bom, tem uma cliente minha que ela me procurou, que ela foi vítima de assédio moral, né, no próprio ambiente de trabalho. E o que aconteceu? Essa minha cliente ela era preposta de uma rede de farmácias, da qual eu não vou citar nome, dessa nossa cidade aqui, e ela era preposta, ela foi contratada para a área de RH, Recursos Humanos, e toda ação trabalhista que tinha, ela participava. Até o dia que o próprio colega de trabalho dela, da mesa ao lado, foi demitido, e ela tinha uma amizade muito grande com essa pessoa, e a gerente dela impôs que ela fosse testemunha contra o próprio colega dela e mentisse na audiência. Realmente, isso foi um absurdo. Ela se negou, e, a partir do momento que ela se negou, a vida dela virou literalmente um inferno no ambiente de trabalho. Como um inferno. Tiraram a senha dela, tiraram ela da mesa dela, não passavam mais trabalho, levaram ela ao ócio, tiraram todas as funções dela. Colocaram ela numa sala com uma mesa na frente de um computador que mal ligava. E lá ela aguentou. Por duros uns 8 meses aí. Até que mandaram ela embora. E, graças a Deus, nós ingressamos com ação, ganhamos em primeira instância, no valor de R$8.000 por todas essas práticas, né? Eu não concordei muito com esse valor e o processo ainda está em discussão em segunda instância sobre essa situação. Então, é assim, gente, é muito duro, é muito complicado, é uma covardia que fazem e a gente tem que combater isso. Nós temos que ser bem assim incisivos, bem sérios com toda essa situação e não permitir que isso aconteça mesmo, tá? Outra situação que eu quero expor, assim, só a título de exemplo, uma rede de supermercados muito grande foi condenada a R$100.000, tá?
porque tratava a funcionária de forma discriminatória, fazia uma discriminação racial com ela, tá? Tratava ela de uma forma muito grosseira, excesso de trabalho, dando metas impossíveis, enfim. Essa ação foi procedente, tá? Foi reconhecido, essa senhora ela ficou afastada por 3 anos por conta de todos esses problemas, de todo esse assédio. Ela entrou numa depressão muito grande, ela ficou muito doente. Enfim, ela ficou afastada por esgotamento profissional, a conhecida síndrome de Borné. Tá? Enfim, ela conseguiu provar, inclusive, que o próprio diretor dela, pasmem, um diretor dela, chamava ela de macaca na frente de todos os colegas. Isso é inadmissível. 100 mil é pouco, devia ser 1 milhão, ainda mais para uma empresa de grande porte. Então, isso tem que ser combatido, isso não pode ser permitido. Tentei ser mais breve possível para passar essas informações para vocês e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo, pelo esclarecimento a título do que acontece no dia a dia da vida dos trabalhadores, seja aqui em Osasco, São Paulo, no Brasil inteiro. Quero aproveitar para poder agradecer à OAB, na pessoa da doutora Maria José, que é a presidente, e citar também que sempre estão presentes aqui alguns representantes, como a doutora Dalva, que está sempre conosco aqui, também a doutora Deise, que é presidente da comissão que milita na questão dos animais, defendendo, e também conosco o doutor Elton, presente, que também milita na questão dos direitos humanos agora, doutor. Muito obrigado pela presença de todos. Estender também a doutora Libânia, que também sempre esteve presente nessa casa, representando essa entidade tão importante para a nossa cidade. Quero também aqui aproveitar para cumprimentar a presença do Gelson de Lima, chefe do gabinete da subprefeitura da Casa Verde. Muito obrigado pela presença, Gelson, sempre presente aqui na cidade, atuante também acompanhando, junto com o senhor Eduardo, que está representando o deputado estadual, delegado Bruno Lima. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Sempre aqui conosco, presente também. Continuando, nós vamos agora convidar o doutor Josli Soares Costa, que é juiz de trabalho substituto do TRT, da 2ª Região, para que possa fazer uso. O doutor é pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho pela PUC São Paulo, para que faça uso da palavra. A tribuna está inteira à disposição, doutor. Boa noite a todos. Eu vou pedir o DJ para soltar. Eu fiz aqui um slide rapidinho, não sei se vai dar para Nós vamos ver ali. fazer a mesa por um momentinho. E aí pintei de colorido, pelo menos a gente não cochila, não garra no sono enquanto eu vou falando aqui, porque me disseram que eu tenho 3 horas para ficar conversando sobre esse tema. Brincadeira, vai ser rapidinho. Infelizmente vai ser rapidinho, mas a ideia, nesse dia de comemoração do trabalhador, aqui, iniciativa da casa, fico muito feliz pelo convite, agradecer imensamente a organização, mas uma oportunidade para a gente refletir, pena que num tempo muito curto, sobre o que é a reforma trabalhista, mas pelo menos, não de uma forma tão completa, mas pelo menos alguns temas mais corriqueiros que estão aí na praça, a gente vai sedimentando aqui algumas pitadas. Tá? Então, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, lá no TRT da Barra Funda, professor também lá do Renato Saraiva, e aí é o seguinte, olha, talvez a cara do trabalhador brasileiro, e eu fiz muitas palestras nesse sentido, nesse momento seja com essa reforma que chegou, né? Que se falar que o objetivo era o crescimento de emprego, daqui a pouco a gente vai ver se já teve tempo de se criar emprego ou não, mas me parece que o cenário que se tem hoje é justamente esse, né? Uma tristeza grande com uma reforma trabalhista que está posta aí, portanto. Depois você me diz aí se você concorda ou não. Enfim, eu chamei aqui de reforma trabalhista um novo direito do trabalho. Prometo que vai ser breve, tá? Serão 3 pedaços. O primeiro pedaço coloquei aqui para você para a gente falar o seguinte. Havia uma ideia muito grande de se tentar reformar justamente para que se criasse empregabilidade, né? Vamos tornar as empresas mais competitivas,
Vamos tirar incidências, direitos trabalhistas, reduzir alguns, assim as empresas ficam equiparadas a nível internacional, a riqueza circula e a gente tem uma empregabilidade. A resposta que se tem, já vou para cá rapidinho, notícias de 2017, qual era o intuito? Gerar 6 milhões de emprego. Em 2018, já havia essa notícia de que não tinha dado certo, e em 2019 também as notícias não param de chegar, as pesquisas PNAD, IBGE, revelando que a empregabilidade não se concluiu, né? É claro que a reforma não é responsável pela criação de empregos, mas havia sim um intuito muito grande de que ela trouxesse, de alguma forma, uma decolagem, né? Um avanço. E isso, a gente sabe, não aconteceu. A ideia de reformar para se ter empregabilidade, deixar a empresa com mais vontade de empregar, já que ela vai ter um custo mais barato dessa mão de obra, não é uma inovação do Brasil, já aconteceu em outros países, Chile, Espanha, a França, o Macron anunciou essa reforma, lá também não deu certo, então foi uma ideia que foi copiada aqui para o Brasil, e o meu olhar, enquanto magistrado de primeira instância, é de que até agora a gente não colheu nenhum fruto nesse aspecto de empregabilidade dessa reforma. As notícias não me deixam aí, portanto, mentir. Então, a todo momento, revelações de que nos veículos aí de comunicação não houve esse avanço na empregabilidade. Dito isso, te dizer o seguinte, eu separei aqui, são mais de 200 artigos alterados, mas aqueles que a gente mais escuta aí na mídia, aquele que a gente mais ouve falar na fila do banco, no bar da esquina, são basicamente esses aqui. Quanto aos direitos, efetivamente, de tudo que se mexeu, de tudo que se reformou, de tudo que se disse, talvez os pontos de mais destaques poderiam ser esse aqui. A lei trabalhista assegura para um trabalhador de jornada de 8 horas um intervalo de pelo menos 1 hora. Esse intervalo era tido como coisa sagrada para a Justiça do Trabalho. Não podia mexer, Deus defenda mexer, não podia. Se houvesse uma redução desse intervalo, por exemplo, não fique comendo em 1 hora, não, coma em 30 minutos e volte a fazer suas tarefas. Depois esse trabalhador ia para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho mandava pagar isso como se fosse horas extras, já que foi violado. Com a reforma, isso pode ser reduzido mediante negociação coletiva, ou se ele ganha mais de R$12 mil, ele mesmo pode fazer essa redução individualmente. Vamos acompanhar aí qual vai ser o perfil dos tribunais, se isso vai vingar ou não, se essa lei vai efetivamente ser aplicada, se ela tem um viés de constitucionalidade ou não. Mas está posta, né? Os danos morais trabalhistas, o doutor colocava agora há pouco, é uma punição que se dá todas as vezes que eu violar a intimidade, a privacidade, um direito extrapatrimonial de alguém, né? Em direito, geralmente, se diz um bem material e um bem imaterial. Bateu na traseira do meu carro, vai ter que me pagar danos materiais. Agora, me xingou, me humilhou, ou atingiu a minha integridade, a minha honra, danos morais, porque está atingindo valores, não é o para-choque do carro, são valores, são bens que não têm valores. Então, diz que você vai pagar uma indenização por danos morais quando você atingiu um bem que não tem um valor material. Na Justiça do Trabalho é muito comum ter esse tipo de indenização, pelos xingamentos, pelas discriminações, pelas práticas abusivas, o assédio moral que ele bem colocou, assédio sexual, às vezes dispensas arbitrárias partindo de perfis discriminatórios. O prêmio que uma empresa que lesiona um bem imaterial recebia era pagar para esse empregado danos morais. O juiz do trabalho, até então, não tinha uma tabela a seguir quando ele ia fazer esse julgamento. Então, a gente ia para o Código Civil, lá também não tem, pegava os artigos de lá, as disposições legais de lá e aplicava aqui tranquilamente. O que a reforma passou a propor foi o seguinte: juiz do trabalho, você não pode mais ir para o Código Civil. Se algum trabalhador, por exemplo, quiser indenização por danos morais, por assédio moral, ou por assédio sexual, ou por um xingamento, ou por uma discriminação, você pode dar 3, 5, 20 ou, no máximo, 50 salários dele. Então, se ele ganha R$1.000, você vai sopesar aí se esse xingamento, por exemplo, foi leve, foi médio,
foi grave ou se foi muito grave, e aí você deu uma indenização, mas pautado numa tabela. Muito vem se discutindo se essa tabela é justa ou se não é justa. Na minha opinião, não é justa, não é constitucional, mas é uma proposta da reforma. E, por fim, um outro destaque de direito material que já começa também a trazer muita discussão, muito pano para manga, é o distrato. Não havia meio termo até então. Ou eu pedia para sair da empresa e arcava com as indenizações reduzidas, ou a empresa me mandava embora, e aí ela tinha que me pagar um monte de indenização. Então, aviso prévio, multa de 40%, direito ao levantamento de FGTS, por aí vai. Hoje existe esse meio termo, né? Como se fosse mais alguma coisa entre iguais. Então, hoje eu posso sentar com o meu empregado e dizer assim, tá bom isso aqui para a gente? Tá bom ou não tá bom? Não tá bom? Então, bora botar um ponto final nisso aqui? Vamos, a gente faz um distrato como se estivesse fazendo um distrato normalmente no direito civil. Há um temor muito grande de que isso talvez não tenha tanta aplicação válida, porque o empregado ele é subordinado. A gente sabe que esse cenário vem mudando, mas é muito comum o empregado ser obrigado a assinar papéis em branco, ou ser obrigado a assinar documentos sem saber do que se trata, sob pena de perder emprego, ou de sofrer uma represália com algum parente que trabalha na empresa. Coisas desse tipo acontecem. Então, é possível que esse distrato seja embebido de muitas fraudes, e a Justiça do Trabalho vai ser o palco onde que isso vai ser discutido. Então, esse distrato aqui, que você assinou na empresa, dizendo que você estava a fim de colocar um ponto final no contrato de trabalho. É verdade ou não? Se não é, a gente vai investigar se isso tem fraude ou não por trás. Me parece que vai haver muita fraude por trás disso. Qual é a grande vantagem do distrato? Ele não saca 100% do FGTS, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele só recebe metade do aviso prévio e ele só recebe metade da multa de 40%. Então, há a possibilidade de uma empresa, na má-fé, que queira mandar alguém embora, força esse trabalhador a assinar esse distrato, porque ela tem que pagar direitos reduzidos. Depois, se isso for comprovado, evidentemente, a Justiça do Trabalho será um palco para se resolver todas essas pendengas. Bom, no campo do processo, nós também temos alguns destaques, e aí vai ser rapidinho, que é o seguinte: a justiça gratuita, ou seja, o direito de ir para o processo antes da reforma, na Justiça do Trabalho, era praticamente que automático, porque o nosso maior cliente, o trabalhador, em regra, ele vai para o processo desempregado. Então, parte da premissa de que ele não teria dinheiro para pagar as custas processuais. Então, a gente dava a justiça gratuita para ele meio que na presunção, e aí ele tinha acesso à justiça amplo. A reforma trabalhista propõe que esse benefício de justiça gratuita, para que o trabalhador venha até a justiça, ele seja um pouco dificultoso a partir de agora, e trouxe alguns requisitos. Então, eu, por exemplo, agora, depois da reforma, só posso dar justiça gratuita para um trabalhador, diferentemente do que acontecia, que preencha alguns requisitos, como, por exemplo, ele tem que ganhar até, no máximo, 40% do teto da Previdência, dá mais ou menos 2.500. Se ele ganha mais que isso, então ele já não teria, pela reforma, direito à justiça gratuita, o que significa dizer que, para ir para o processo, ele tem que pagar custas processuais, caso perca alguma coisa lá no final. Isso, aliado a outros desdobramentos processuais, tem tirado muitas ações da Justiça do Trabalho. Além da justiça gratuita estar dificultosa hoje pela lei, se um trabalhador hoje falta na primeira audiência no processo, esse processo é arquivado, ou seja, é extinto, e ele ainda tem que pagar custas, ele paga uma multa, digamos assim, por esse arquivamento, de 2% do valor da causa. Além disso, se ele pede uma perícia e perde, ele paga o perito. Antes não era dessa forma. Se ele entra com uma ação e perde alguma coisa, e a empresa veio para se defender, ele tem que pagar o advogado da empresa naquilo que ele foi sucumbente. São cenários novos, então, a chegada da justiça gratuita dificultosa, a chegada do arquivamento na audiência na qual o trabalhador não comparece, com multa, então é como se dissesse assim, não vai mais ficar com gaiatice não, faltou, seu processo vai ser extinto, mas você tem que pagar uma multa para poder entrar com um segundo processo. E esse peso muito grande de ter que pagar perícia, de ter que pagar honorários para o advogado da empresa, caso eu perca alguma coisa, são coisas que têm amedrontado um pouco a comunidade jurídica trabalhista. Muitos trabalhadores deixam de entrar, e isso já tem se espalhado aí no nosso cenário com as suas ações, muito com medo desses desdobramentos processuais que chegaram. Isso fez, portanto, acho que não é segredo para você, com que as ações na Justiça do Trabalho tivessem uma queda expressiva. Ainda não existem números oficiais, mas já há notícias manifestando algo em torno de 40% a 45% em relação ao período de ações em que não havia reforma trabalhista.
Não se sabe se isso é um medo, não se sabe se essa ação está dormindo em algum lugar, não se sabe se a insegurança jurídica que a reforma trouxe está gerando esse tipo de coisa. O fato é que hoje há uma queda muito expressiva do número de ações e há um reflexo, sim, aí, portanto, da reforma trabalhista, especialmente no campo processual. Eu sabia que ia ser muito breve, a gente poderia ficar aqui um mês conversando sobre reforma trabalhista, mas me disseram que iam ser 15 minutos. Então, a terceira parte, né, então falamos dos objetivos, falamos de alguns destaques rapidinho, e agora, para concluir, eu ousadamente quis concluir da seguinte forma: essa reforma trabalhista, Lei 13.467, trouxe pouco avanço, criou uma insegurança jurídica muito grande no campo do processo e terminou por gerar uma litigiosidade contida. O que é isso? Eu até tenho um direito, eu trabalhador, de ir na Justiça do Trabalho, mas hoje eu estou com um pouco de medo. Às vezes eu acho que é melhor não ir, porque se eu for, pode ser que eu tenha um custo pior ainda. Tá? Então, contribuir com a reflexão de todos. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado e parabéns aí pelo dia, pela comemoração, né, do Dia do Trabalhador, e, mais uma vez, agradecer à organização da Casa pelo convite. Tá? Boa noite a todos. Doutor José, gostaria de agradecer gentilmente a sua gentileza de estar aqui presente conosco, com tanta tarefa, demanda lá no fórum, né, da Barra Funda, e que esse breve resumo que o senhor fez, com muito carinho aqui, que isso vai ser vinculado para a nossa televisão e vai chegar à população de Osasco essa ideia em questão que foi referida à reforma da Previdência, embora um assunto mais amplo, mas os apontamentos do senhor já ficou aqui com uma ideia para a população em relação àquilo que se pretende fazer e também já deduzindo aí um pouco do impacto do cenário da economia que isso já está causando, né? E também a questão dos profissionais da advocacia da área do trabalho, esse grande valor de 40% e 45% que já caiu em relação aos processos trabalhistas. Dando continuidade, eu vou solicitar aqui a secretária Fabiana que assuma a presidência para que eu possa fazer uso também da palavra. Sim, senhor presidente, a tribuna está à inteira disposição do senhor. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu cumprimento a todos, uma boa noite. Cumprimentar a mesa aqui, representando a presidente, a doutora Fabiana, que gentilmente está nos ajudando, secretariando. Cumprimentar também o secretário Lau Alencar, secretário de Obras da nossa cidade, que gentilmente está conosco aqui. Cumprimentar também a secretária Elza de Oliveira, que é secretária da SDTI, uma secretaria também que está em ascensão, parabenizando já a desenvoltura em relação aos trabalhos realizados na nossa cidade. Cumprimentar também, mais uma vez, o excelentíssimo doutor Josley Soares, o juiz do trabalho substituto do TRT da 2ª Região. E cumprimentar também aqui o doutor Ricardo, que fez aqui o seu uso da tribuna, dando uma orientação em relação ao assédio. Cumprimentar todos os presentes, quero ser bem rápido, mas começar pelos vereadores, vereador Batista Comunidade, que também trabalha e milita na questão do trabalhador. O vereador Nick esteve aqui, teve que se ausentar por questão de saúde de família. O vereador Josias também esteve aqui conosco, deu uma passadinha. Cumprimentar minha esposa Patrícia, que está presente, sempre me acompanhando nos meus trabalhos. O Willis da Farmácia, que foi vereador na 14ª legislatura. O senhor Ludival, na 7ª legislatura. Cumprimentar aqui os nossos homenageados essa noite, né? O mais conhecido carinhosamente, o Zé das Flores. Conosco aqui o senhor Márcio Costa e também o Genivaldo. Também o doutor Valdecir, um grande amigo nosso, delegado
da terceiro DP aqui de Osasco, o senhor Osmar Augusto, comandante do Bombeiro Civil, o Alexandre Capriotti, que esteve conosco, não sei se ele se encontra ainda, mas esteve conosco aqui, o senhor Geraldo, conhecido como Preto, um grande amigo nosso, parabéns também pelos trabalhos, viu, Preto? Seu dinamismo, sua dedicação, comprometimento no trabalho da Prefeitura, o Delbe, que é o secretário de Administração, que também esteve vereador nessa casa aqui, obrigado também pela presença. A senhora Maria José, assessora, representando o vereador Mário Luiz Guides, está conosco, obrigado pela presença. A senhora professora, presidente do PSB, a dona Terezinha, presente conosco também, o Tereza. O senhor Leandro, que é o diretor de Economia, presente conosco aqui, obrigado, viu, Leandro? Da SDTI, a senhora Judite, que é a coordenadora da Agricultura, Judite sempre presente nas ações, nesse grande trabalho realizado pela Secretaria, o senhor Naldo, representando o senhor Sidney, da presidente da Associação Gente Inocente, parabéns, está conosco aqui, obrigado. O senhor doutor Elton, um grande amigo nosso, sempre presente, representando a OAB, há pouco falei, a doutora conosco também, a doutora Dalva, né, o doutor Ricardo, e finalizando aqui, a doutora Fabiana, que está aqui conosco. Bom, se esqueci de alguém, eu peço perdão, tá certo? Fizemos questão de fazer essa solenidade, quero ressaltar que é a segunda que nós fizemos outra no ano passado. Hoje, algumas pessoas falaram na sessão de terça-feira que a questão de comemorar ou não o Dia do Trabalhador. Foi uma semana atrás, hoje dia 8, quarta-feira passada, foi dia 1º, feriado, teve as comemorações. Eu acredito que o comemorar significa, para quem, uma questão da individualidade de cada pessoa, em relação a alguns que está desempregado, obviamente, não se comemora, tem as suas opiniões, a gente respeita, enfim, mas o trabalho dessa casa, através do nosso trabalho no dia a dia, é lutar para trazer as condições de melhoria em questão de trabalho para a nossa cidade. A gente faz um trabalho aqui na cidade, já desde 2002, quando, num presente momento, era apenas um assessor, e a gente trabalhava ajudando as pessoas na relocação do mercado, né, as pessoas fora do mercado de trabalho, e ali a gente fazia um trabalho ajudando, que é uma questão onde nós, com o tempo, fomos entendendo, né, o lado das pessoas que estão desempregadas, o momento delicado que ela passa, o momento pessoal, e também o outro lado, o lado do empregador, aquilo que o empregador espera daquela pessoa, uma vez candidato para possível vaga, e a expectativa daquela empresa. Dois lados opostos que muitas pessoas, poucos, conhecem esse lado, né? Quem está desempregado quer trabalhar, muitas das vezes porque tem as suas obrigações, necessidade básica, filho, comida, etc., e precisa trabalhar. Que muitas das vezes acaba encarando, acho que os advogados que estão aqui, militam nessa causa, já conseguem deduzir o que eu vou dizer aqui, e precisam trabalhar, e ali encaram de início um determinado trabalho, mas passando ali 2, 3, 4 meses, devido àquele trabalho não ser aquele perfil que tanto almejava, ou o esforço necessário e outras situações, começa a trazer o desgosto para aquela pessoa, aí começa o trabalho, né, a questão inversa da questão. E assim a gente teve muitas relações onde as pessoas falavam, poxa, vocês disseram que aquela pessoa precisava trabalhar, aquela pessoa veio aqui, de início começou bem, daqui a pouco começou a não ser tão favorável com o trabalho, e daqui a pouco começou a questionar, enfim, a empresa gasta, emprega a pessoa, dá o crédito àquela pessoa, a pessoa adentra a empresa, conhece o trabalho, a política, aquilo que se idealiza, e, em dado momento, a pessoa opta mais em não colocar aquele trabalho como antes, como algo que ela gostaria de fazer e mostrar ali o seu potencial. E a empresa depois tem que pagar essa pessoa que vai ser desempregada, toda aquela questão emblemática. E assim tem sido a nossa relação. No ano passado, através de algumas empresas que a gente tem buscado aqui em Osasco, tem, graças a Deus, grandes empresas, a gente tem buscado trazer a ciência do RH dessas empresas, que em Osasco nós temos mão de obra qualificada de A a Z, né? Ou seja, pessoas que têm condições de trabalhar, querem trabalhar, têm ali os seus devidos perfis, que a empresa se entende, e assim vai. Então, dentro dessa conjuntura toda, nós temos trabalhado, buscando ajudar as pessoas na relocação do mercado. Trabalho sério, dado, como eu acabei de escrever, se pôr no lugar de quem está desempregado, e é justamente, contando um pouco fazendo esse correlato, para entender o porquê que nós estamos aqui hoje, né? Qual o olhar nosso em relação para o trabalhador? O que a gente visa, por exemplo, falando do futuro da cidade de Osasco? Osasco, daqui a pouco, vai se completar 60 anos. Muito bem, como é que nós vamos preparar a cidade para esses 60 anos? É uma pergunta que sempre eu tenho comigo, e, diante disso, a gente tem buscado
ideias em relação ao projeto de lei ou iniciativa, que seja iniciativa de próprio cunho do Executivo, do prefeito Rogério Lins, para que possamos dar condições para a nossa cidade de trabalho. Vou iniciar aqui minha fala dentro do que a gente colocou aqui, só para que as pessoas em casa possam entender um pouco mais em relação às ações do governo, do prefeito Rogério Lins, dentro da nossa cidade. Como eu sempre falo de maneira muito informal, o nosso quintal aqui. O que acontece aqui dentro? Então, aqui existe, eu coloquei aqui alguma estatística do IBGE, a taxa do desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo um número aqui de 13,4 milhões de pessoas. Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018. Então, é uma comparação aqui. Quando a taxa também ficou em 12,7%, reforçando a leitura dos especialistas de perda de dinamismo e recuperação mais lenta da economia desde o começo do ano. Isso aqui, mais ou menos, que o doutor também nos trouxe aqui no slide, né? Ou seja, a desenvoltura ou desempenho da economia, ela não está dentro daquilo que a gente gostaria de estar. Ou seja, com isso, menos trabalho, menos produção, menos trabalho. E aí nós temos uma questão nossa aqui também do Brasil, tributação muito alta, as pessoas pagam muito, pouco dinheiro, perde o poder de ganho, e assim vai. Vou ser objetivo aqui, mas para as pessoas entenderem o significado dessa solenidade. A taxa ficou aqui 1,1 percentual acima da registrada do quarto trimestre, quando o desemprego estava em 11,6 percentuais da força de trabalho. Frente a um ano antes, porém, o índice está em 0,4 percentual menor. Outra comparação. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa estava em 13%. Falando especificamente de Osasco, é importante destacar que a nossa cidade está entre as cidades com menor taxa de desemprego da Grande São Paulo. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação SEAD, a sub-região oeste registrou a menor taxa de desemprego de São Paulo em 2018, com apenas 15% de desempregados. Então, aqui, esse resultado, esse fator, né, a gente tem que falar um pouquinho. Como que isso ocorreu? Por que estamos nessa condição de ter aí, né, positivamente o percentual menor de pessoas desempregadas na nossa cidade? Isso dá o trabalho que o prefeito tem feito na nossa cidade. O prefeito sempre tem tido olhar em relação, como a gente pouco aqui descreveu. A cidade de Osasco, daqui a pouco, vai se completar 60 anos, e nós temos buscado, dentro de toda a problemática, a complexidade da nossa cidade, melhorias ou caminho para que essas pessoas possam não sofrer tanto como sofre a nível Brasil em relação à crise. Então, aqui, todo o trabalho feito pela Secretaria SDTI, agora eu quero falar aqui de alguns personagens importantes. O secretário Lau Alencar, que, quando assumiu a pasta, teve algumas iniciativas que foram já diretrizes, direcionado a condicionar as pessoas à volta do mercado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, que depois, ao tempo, a Elza, que hoje lá está, representando muito bem e também tendo grande desempenho, tem fortalecido essa questão no âmbito das pessoas conseguirem aí, lógico, eu vou explicar também sobre de que meio alcançar um meio de estar tendo seu ganho no seu dia a dia. Continuando aqui, de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação SEAD, isso aqui eu já li, o motivo apontado são as empresas, nessa pesquisa, são as empresas de tecnologia que se instalaram na cidade de Osasco. Então, vale importante falar também, que hoje o mercado ele está em evolução. E também, no meu trabalho, no caso deste vereador, na relação da rua, tentando levar as pessoas, não apenas a ciência, mas quais são as iniciativas. Como é que o nosso povo de Osasco acompanha essa evolução da tecnologia, né? A gente faz uma comparação, muitas vezes, da era da industrial, onde houve as máquinas, agora você tem a tecnologia, hoje você tem a empresa 4.0, nós tivemos um ministro que teve um grande desempenho, o Marcos Pereira, do nosso partido, que nos trouxe conhecimentos de como o Brasil está se comportando nisso, as tendências e também o outro lado, o comportamento da mão de obra, como é que as pessoas estão se preparando para esse futuro. E Osasco tem olhado desse aspecto e trazido as empresas de tecnologia, que têm, sim, trazido emprego e outros benefícios a mais para a nossa cidade.
compostas pela cidade de Barueri, Osasco, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Carapicuí, Pirapora do Bom Jesus, a região sudoeste abriga cerca de 25% das empresas de tecnologia do país. Isso é um dado muito importante que mostra a relevância nossa no cenário. Então, a nossa região oeste aqui, de toda a federação, 25% das empresas de tecnologia estão aqui situadas nessas cidades que pouco falei. E aqui diz, de acordo com a pesquisa feita pelo consórcio de prefeituras da região. Em 2018, de acordo com a Fundação SEAD, também a região metropolitana de São Paulo registrou uma taxa de desemprego de 16,6%. No município de São Paulo, o índice é de 15,8%. Capital, eu cito aqui. Tá? Na sub-região sudeste, no caso o ABCDM, a taxa foi de 17,3%, ou seja, uma taxa ainda maior. Índice bem próximo da sub-região. Né, e vale citar aqui, né, com a questão do fechamento, se fechar a Ford e outras situações mais, esse índice ainda pode aumentar. Da região sudoeste, que registrou 17,4%, então um número ainda um pouco maior de desemprego. Nas sub-regiões norte e leste, os números já foram mais altos, 20,9% e 19,2%, respectivamente. Então, isso aqui são os números que a gente pode, então, fazer com esses números aí, uma previsão futura daquilo que a gente pode iniciar hoje para colher amanhã. Então, tem empresas, no caso de Osasco, chegando, empresas que temos aí buscado trazê-las também para dentro do nosso município, possibilitando cada vez mais o menor desemprego, e, com isso, desencadeia várias situações, inclusive o benefício do próprio município a respeito de arrecadação também. Para finalizar, as empresas e a maioria dos empregos concentram-se nas cidades de Osasco, Barueri e Itapevi, no caso dessas cidades que acabei de citar, que formam aqui a Zona Oeste. As duas primeiras se transformaram em grandes polos tecnológicos, enquanto Itapevi prevalece a indústria, principalmente farmacêutica. Então, aqui é um parâmetro daquilo que é, né, a realidade de cada município. Osasco e Barueri têm, sim, uma grande força, uma grande tendência a vir mais empresas em relação à tecnologia, e Itapevi tem a indústria farmacêutica, que é o polo forte deles lá. E nós aqui vamos trabalhar ainda mais e buscar, né, como pouco falei, as empresas que estão aqui próximos da nossa cidade. Quero destacar o trabalho que vem sendo realizado no nosso município para também colaborar com a baixa na taxa do desemprego, através de dados que foram, inclusive, expostos na última audiência pública que tivemos aqui na Casa de Leis, em 26 de abril, onde falamos do programa Agricultura Urbana, Economia Solidária e as iniciativas para a produção de bens, consumo e outras atividades econômicas. Falando das hortas urbanas ou agricultura urbana, por exemplo, é importante destacar que no setor urbano existe muitas áreas públicas sem uma destinação social importante, tornando-se depósitos de entulho e focos de contaminação. Isso ao mesmo tempo que várias famílias carentes vivem em situações de extrema pobreza, bem próximas dessa área. Diante disso, a implantação dessas hortas faz-se o aproveitamento racional do uso do solo urbano para a produção de alimentos que servirão para famílias em situação de vulnerabilidade social, e bem como de geração de renda com a venda dos produtos. Os dados referentes às hortas existentes em Osasco contam com um total de 11 hortas, 39 agricultores e, indireto, 200 pessoas, famílias de agricultores e 450 canteiros. E, considerando a importância dos trabalhos nesse segmento, que já vem sendo realizado pela SDTI, com produtos gerados abastecendo famílias e seus produtores e também comercializados, gerando renda. Destinei no ano passado a emenda no valor de 75 mil para a aquisição de equipamentos e ferramentas para a estruturação de redes de hortas comunitárias do programa de horta urbana. Então, aqui a gente fez aqui um pouquinho dessa explanação para as pessoas entenderem, né, o trabalho que vem sendo exercido pela Secretaria em questão das agriculturas urbanas ou hortas, que tem, sim, dado condição daquelas pessoas, como citei, pessoas que estão em extrema pobreza, estado de vulnerabilidade, de ter aí uma saída, né, o seu ganha-pão, através dessa promoção, através dessa condição que a Secretaria vai dando para aquelas pessoas, sem dizer que essas pessoas vão recebendo cursos, aprimoramento, para que ela não fique só nisso também, para que ela possa ampliar o seu trabalho em relação àquilo que se produz. Esse projeto é muito importante para a nossa cidade, porque tem o objetivo de implantar hortas comunitárias sem o uso de agrotóxicos, utilizados técnicas de agricultura natural para a produção.
e comercialização de produtos orgânicos, gerando, inclusive, oportunidade de emprego para os munícipes de Osasco, bem como o abastecimento para os mercados, implementando a valorização das culturas locais e empoderamento comunitário, além de contribuir para a promoção de segurança alimentar nutricional. Então, essa explanação que nós fizemos aqui é sobre o trabalho que hoje a Prefeitura de Osasco realiza, especificamente, falando aqui um pouquinho da horta comunitária, da agricultura comunitária. A gente poderia falar um pouquinho mais, mas esse trabalho, vale ressaltar que hoje, em Osasco, nós temos um estudo técnico que fala de um grande número de pessoas que estão nesse estado que descrevemos. E, com isso, acontece que temos a condição, e temos feito isso, mostrado que muitas dessas pessoas, hoje, elas estão tendo uma oportunidade de trabalho e, com isso, ter condições de até ajudar a sua própria família através de alimentação e outras coisas mais. Então, eu quero aqui agradecer. Hoje nós tivemos aqui um grande número de pessoas. Esse é o trabalho que a gente tem buscado fazer na nossa cidade, entre outros. Como disse, eu não vou me estender devidamente ao horário em respeito aos demais, mas dizer que nós temos, sim, buscado, diante do diálogo com a comunidade, com as pessoas, mostrar o futuro, a direção, aquilo que vem pelo futuro, e as pessoas assim se preparar da maneira que elas assim entendem, e, com isso, ter o seu sucesso na questão da empregabilidade, ou do trabalho, ou do empreendedorismo também. Então, quero agradecer a presença de todos, e obrigado, uma boa noite. Apenas para citar aqui, nós temos um grande homenageado, que é o senhor José Benedito de Quadros, conhecido como Zé das Flores, nascido no bairro de Presidente Altino, em Osasco, em 10 de abril de 1957. José Benedito de Quadros, mais conhecido como Zé das Flores, é casado com a senhora Cândida e o pai do Leonardo, Letícia e Lucas. Com a formação de Ciências Contábeis, entrou para o comércio em 1987. Atualmente é sócio-proprietário, junto à sua esposa, da Floricultura Estoril, na Avenida dos Autonomistas. O número aqui é 2278, no centro da nossa cidade. Há 40 anos está no ramo de flores. Além disso, tem apoiado o desenvolvimento da cidade de Osasco com seu trabalho e participações em movimentos em prol de melhorias da população mais carente. Então, seu Zé das Flores, eu quero aqui homenageá-lo nessa noite. E, para a gente, todos aqui, a maioria dos que estão aqui presentes conhece do seu trabalho, da sua dedicação pelo nosso município, tá? E pelo carinho que o senhor tem pela nossa cidade. Então, é mais do que digno o senhor, representando hoje os comerciantes de Osasco, receber essa singela homenagem. Peço ao senhor presidente, vereador Ricardo Silva, que reassuma a presidência. Obrigado, secretária. Dando continuidade agora, nós vamos dar a palavra ao secretário Lau Alencar, da Secretaria de Obras, para que faça uso da tribuna. A tribuna está à sua inteira disposição, secretário. Meu boa noite a todos e a todas. Gostaria inicialmente de fazer uma saudação ao vereador Ricardo Silva, que neste ato preside a mesa desta sessão solene. Também a doutora Fabiana, que secretaria os trabalhos desta mesa nesta noite. Fazer uma saudação ao excelentíssimo senhor juiz do trabalho, substituto do TRT da 2ª Região, doutor Josley Soares Costa, o doutor Kleber Ricardo, da Comissão do OAB do Direito do Trabalho, que fez uma explanação aqui para nós. Fazer uma saudação também aqui a secretária da SDTI, Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Elza Oliveira. Saudar o meu amigo, o secretário de Administração, Delbe Teruel, que passou por aqui, acho que já foi o Delbe, já passou por aqui, deixando um abraço para todos. Saudar o meu secretário adjunto da Secretaria de Serviços e Obras, o Geraldo Leite, que está aí.
Dr. Valdeci Magdanello, delegado de polícia da nossa cidade, o Gelson Lima, chefe de gabinete da subprefeitura da Casa Verde, que está aí presente, o Ferreirinha, que é o comandante da Associação aí do Bombeiro Civil, que colabora muito nas ações da nossa cidade, saudar os funcionários da SDTI, da Secretaria de Serviços e Obras, os funcionários desta Casa de Leis, o Farid aí, que está representando a Defesa Civil, assessoria do vereador Ricardo Silva, na pessoa do João Pereira Lima, saúdo a todos, algumas lideranças aí que estão presentes, o ex-vereador Ludival, foi vereador desta casa, está aí presente, o Ilha da Farmácia também, e muitos outros aí que se fazem presente, imprensa. É um prazer voltar a esta tribuna numa data especial, onde comemora a Semana ainda do Trabalho, onde nós já tivemos oportunidade de estar aqui, à frente da SDTI, também numa sessão solene como esta, por feliz propositura do vereador Ricardo Silva, que vem contribuindo muito para elevar essa condição da Semana do Trabalho, junto com a SDTI, junto com a cidade de Osasco, e é de suma importância porque nós temos que prestigiar realmente aqueles que contribuem com a cidade, que uma administração como um todo, principalmente da Prefeitura de Osasco, que é muito grande, tem servidores valorosos na nossa cidade. Quando nós fomos inquiridos a indicar um nome a ser homenageado nesta noite, é uma tarefa bastante difícil, né, Elza? Muito difícil, porque nós temos muitos servidores aplicados, muitas pessoas comprometidas com as ações em prol da cidade de Osasco. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem a dificuldade por ser tantos esses valorosos, mas de cara a gente já tinha um nome em mente. Por quê? Porque é uma pessoa que, eu digo assim, que é uma pessoa que é do meu time, né? A gente que não tem sábado, domingo, feriado, dia, noite, chuva, sol, e foi na pessoa do Márcio Costa de Almeida, carinhosamente conhecido como Negrito, que a gente viu essa condição de indicá-lo, porque ele é uma pessoa que, como eu já falei aqui, não tem horário de dia, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, na chuva, ele está praticamente 24 horas à disposição. Nosso departamento de engenharia elétrica é um dos departamentos mais eficientes da Secretaria. A iluminação pública da cidade está bem cuidada nas mãos de servidores que está aqui representado, não só pelo Negrito, como mais o diretor Ivan Lima, que está aí também, e toda a sua equipe. Sempre que de pronto necessitamos de qualquer ação na cidade, eles rapidamente estão dando atenção, seja em que lugar for na cidade de Osasco. Então, parabenizo a todos, e em especial o Negrito, por esta homenagem, porque, além de tudo que ele já faz, ele ainda, de forma muito humilde, ainda para complementar ainda a sua renda familiar, ainda trabalha final de semana também. Então, você veja, que hora que ele consegue dormir? Né? Muito difícil. Então, Negrito, você tem a minha admiração pessoal. Eu que sempre me dediquei, praticamente a minha vida inteira, à vida pública. Tenho admiração, porque você é um dos nossos. Tá? Parabéns pela sua dedicação, por tudo que você tem feito à frente do seu trabalho, ajudando a Prefeitura de Osasco, Secretaria de Serviços e Obras, e, sobretudo, a população da nossa querida cidade de Osasco. Eu, então, neste momento, antes de encerrar a minha fala, quero fazer aqui um breve relato da biografia do Negrito. Márcio Costa de Almeida, mais conhecido como Negrito. Márcio Costa de Almeida é pai de Rodrigo e Júlia, morador da Vila Pestana, em Osasco. Já foi dono de casa de samba, produtor de grupos de samba e hoje faz parte do Departamento de Engenharia Elétrica,
juntamente com a equipe comandada pelo engenheiro Ivan Lima, que se faz presente, da Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco. Nascido e criado em Osasco no ano de 1977, passou sua infância nos bairros do Jardim Padroeira, Vila Isabel e Jardim de Abril. A política surgiu em sua vida de forma casual, no ano de 2013, quando conheceu, através de eventos, o vereador e o atual prefeito Rogério Lins. Desde então, está envolvido com a política, desenvolvendo um trabalho com honestidade, competência, pensando no desenvolvimento da cidade de Osasco. Parabéns, Negrito. Justa homenagem que a Câmara Municipal presta a você neste dia. Convido o Negrito para vir aqui à frente agora. Parabéns, Negrito. Esqueceu até de pegar a homenagem aqui, de tanta emoção. Você merece. Eu tive um errinho da minha parte, até peço desculpa. Gostaria que o Zé das Flores fizesse um agradecimento aqui. Posteriormente, o Negrito também, por gentileza, tá? Primeiramente, boa noite. Quero cumprimentar a mesa aqui, que está presidindo aqui essa sessão solene, né? E no momento, agradecer aí a indicação, né? Fiquei muito emocionado com isso e quero agradecer do fundo do meu coração a todos os presentes aqui que vieram prestigiar, tá? Um grande abraço, uma boa noite a todos. Agora o Negrito pode... Isso. Pode fazer seu agradecimento aqui usando a tribuna. Gente, primeiramente, quero agradecer a Deus, porque se hoje estamos aqui, todos nós, se hoje estamos aqui, é por pura misericórdia de Deus. Tá? Agradeço meus amigos que compareceu. Nesse momento, para mim, é simples, mas é um momento muito especial na minha vida. Para quem há muito tempo atrás não sabia trabalhar, hoje está sendo homenageado perante muitos aqui, tá? Deus abençoe ao secretário, Elza, ao vereador, a todos aqui presentes, todos que trabalham junto comigo. O Preto sempre me dando conselho. O Valdeci já quis até me prender. Os vereadores da casa, né? A gente sempre estamos aí conversando. Ó, o diretor Ivan. Aprendo muito com esse cara aí, ó. É um cara simples, humilde, mas está sempre ali nos ensinando. Meus amigos lá na minha secretaria, se eu for falar o nome de todos aqui, os amigos que veio de longe, o Gelson, Edu, obrigado. Deus abençoe a todos, tá bom? Boa noite. Muito bem, obrigado. Viu, Negrito? Dando continuidade agora, antes de passar a palavra à secretária Elza, não posso deixar de registrar aqui o senhor Farige e o senhor Veloso, que são agentes da nossa Defesa Civil, que esteve conosco aqui, um grande trabalho que eles exercem à frente da Defesa Civil. Agora sim, eu passo a palavra à secretária Elza, da SDTI, para que faça uso aqui na tribuna. Viu, secretária?
Boa noite a todos. Difícil vir para cá e não vim emocionada, né? Depois de uma homenagem tão justa quanto a de hoje. Bom, eu combinei com o Lau que ele faria as formalidades, agradeceria a todos, porque tem muita gente bacana aqui, muita gente que faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas eu quero agradecer toda a mesa, em nome do nosso vereador Ricardo Silva, que tem feito um mandato de excelência. Parabéns pelo teu trabalho. E tem se comprometido, de fato, com a cidade, tem se mostrado um verdadeiro osasquense. Agradecer a presença da tua esposa, Patrícia. Patrícia, que tem sido companheira, né, Patrícia? Não é fácil essa vida da gente maluca. E o importante é estar sempre junto, porque a gente sempre segue um caminho mais tranquilo. Bom, como eu sou mulher, também não posso deixar de esquecer de cumprimentar todas as mulheres pelo Dia das Mães, que vai ser no domingo. E eu queria fazer isso em nome da dona Marcelina Ferraz, que é mãe do doutor Ricardo, que eu vi que carinhosamente ele falou dela aqui. Pode ficar de pé, por favor? Uma salva de palmas para ela. Parabéns. Em nome dela, cumprimentar todas as mamães, porque sem elas nós não estaríamos aqui hoje. Todos os dias são Dia das Mães, mas sempre tem um dia especial em que a gente tem que sempre pensar na família, procurar estar junto, e aqueles que não têm mais a sua mãe, fazer a sua prece da sua maneira, para que essas orações cheguem ao céu de alguma maneira e toquem aí essa pessoa tão querida por vocês. Bom, agradecer aos palestrantes que falaram rapidamente, mas foram muito felizes nas suas colocações. Doutor Josley, é isso? E o doutor Ricardo. Muito obrigada pela participação de vocês. E agradecer a todos os funcionários aqui da Câmara. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui e muito à vontade, porque eu comecei a minha trajetória profissional na vida pública há 10 anos, e só nessa casa foram 8 anos, e 8 anos de muita dedicação, muita amizade. Sempre fui muito bem respeitada aqui por vocês, então tenho muito carinho mesmo. Obrigada pelo respeito de sempre. Acho que essa data tem que homenagear cada um de vocês também. Além dos funcionários dessa casa, todos os funcionários da Prefeitura, que, como dito aqui pelo Lau, nós temos pessoas muito competentes, qualificadas, poliglotas, que dedicam o seu dia todo, o seu final de semana, às ações do nosso governo para uma cidade melhor. Bom, eu falei do Dia das Mães e eu queria agradecer a minha sobrinha filha, Júlia, a alegria dela, se eu não falasse o nome dela. Deus ainda não me deu a oportunidade de ser mãe, mas me deu esse presente. Infelizmente, eu perdi uma irmã há pouco mais de um ano, que era a mãe da Júlia, e eu fiquei incumbida de cuidar desse anjo que tem trazido só alegria para a minha vida. A tia te ama. Bom, agora vamos falar de coisa boa também, porque a gente ouviu aqui falar que nós temos, em todo o nosso país, 12 milhões, 13 milhões de desempregados, e de fato. Mas isso todo mundo sabe, todo mundo ouve nos noticiários o dia inteiro, e eu acho que a gente está até cansado de ouvir sobre isso. E o que a gente quer ouvir é o que a cidade tem feito para combater isso. Já disseram aqui que Osasco é uma das empresas, perdão, uma das cidades que tem menos taxa de desemprego, e isso é verdade, e isso diz muito a respeito do trabalho que nós temos feito à frente da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, com todo aí o respaldo do nosso prefeito Rogério Lins, que tem nos cobrado constantemente um comprometimento e dedicação total para que a gente possa empregar o povo da nossa cidade e que a gente possa dar mais dignidade para essas pessoas. Então, eu vim aqui falar um pouquinho do trabalho que a SDTI, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão, tem feito aqui no município através de alguns programas. A gente tem o Osasco Inclui, que é um programa que identifica as oportunidades de trabalho e estimula novas formas de geração de renda e ocupação para todos os trabalhadores desempregados e em situação de risco, né? E, para isso, a gente tem várias estratégias. Uma delas é o nosso Portal do Trabalhador. Nós temos hoje 3 unidades. A unidade do centro, que é a mais conhecida por todos, é uma unidade maior, mais estruturada, mas nós temos mais 2 outras unidades, uma na região sul, nós falamos Zona Sul, e Zona Norte de Osasco, um polo um pouco menor.
e que somaram, eu trouxe um número para vocês, do primeiro quadrimestre. Só nesse primeiro quadrimestre, nós somamos 80.556 atendimentos. Desse número, 42 mil são em busca de oportunidades de trabalho. Os demais são seguro-desemprego, cadastro único, CAA, emissão de carteira profissional, Osasco Integra, que é um outro programa que eu vou falar para vocês, e atrás de cursos de qualificação profissional. Então, são 80 mil atendimentos. E o mais importante é a gente dizer que, nesses 4 meses, com 80 mil atendimentos, nós tivemos apenas 6 reclamações via 156 e de detalhes pontuais em que a gente conseguiu dar um retorno e reverter. Então, perto do número de atendimentos, a gente tem um número insignificante. Resultado esse do comprometimento que os nossos profissionais da Secretaria têm com cada um que vai ali em busca de um benefício ou de uma nova oportunidade de trabalho. Nós disponibilizamos 4.916 vagas durante esse período. Nós encaminhamos quase 12 mil pessoas para diversas vagas, e nós tivemos 713 pessoas recolocadas no mercado de trabalho durante esses 4 meses. Parece um número pequeno diante de tanto atendimento, mas não é, e eu vou justificar para vocês por quê. Nós temos também a parte de qualificação, que são os CIDs, os Centros de Inclusão Digital. As qualificações também acontecem nas unidades do portal e também dos portais e através de parcerias. Nós temos hoje 11 CIDs espalhados por toda a cidade, que dá a qualificação inicial na área de informática para qualquer idade, e nós temos uma adesão muito importante nesses cursos. É um curso de iniciação à informática, mas que traz esse público que não tem noção nenhuma dessa área e era digital que nós vivemos, e isso tem ajudado. E o nosso público não são só apenas de jovens, porque os jovens já estão bastante familiarizados com essa questão da internet, mas nós temos um público de melhor idade que é incrível e que tem se sentido integrado à sociedade, toda essa loucura digital que a gente vive hoje, através dos cursos que a gente tem podido proporcionar através da Secretaria. A gente também tem um curso de formação inicial além da informática básica, a gente tem raciocínio lógico, comunicação, atendimento ao cliente, assistente administrativo, auxiliar de logística, portaria, recepção, empreendedorismo e técnicas em vendas. Como é que a gente define quais cursos são necessários? Através das vagas que nós temos disponíveis no portal. Então, dentro desses cursos que eu acabei de falar para vocês, são as áreas em que a gente tem mais procura. Tá? Isso está mudando um pouquinho, vou falar também para vocês. Nós tivemos uma parceria com o SENAC, onde qualificamos 162 pessoas. Manicures, pedicures, curso de vitrinismo. Aí muitos questionaram, nossa, o que é isso? Né? Nós, hoje, Osasco tem o segundo maior comércio da América Latina. A gente só perde para 25 de março, famosa. Então, nós temos inúmeras lojas aqui. O forte da nossa cidade também é o comércio. Tem mudado um pouquinho com as empresas de tecnologia que têm avançado para a nossa cidade, mas ainda o nosso forte é o comércio. Então, vitrinismo, a pessoa vai ajudar a melhorar a vitrine das lojas, torná-las mais atrativas para as vendas. E isso foi um curso que teve muita adesão e que a gente conseguiu, posteriormente, também recolocar essas pessoas nas lojas da nossa cidade. Além desse curso, a gente fez confecção de moda hip-hop, muito bacana esse curso, confecção de bolsas em tecido, técnicas e montagens de bijuteria. Então, o profissional sai de lá e consegue na própria casa, fazer a montagem das peças e aí tentar fazer a venda e ter, através disso, uma renda. A gente tem também o programa Operação Trabalho, que, por incrível que pareça, tomou uma proporção, viu, Delbi, perdão, o Delbi já foi, o Lau. O Lau iniciou esse programa e ele avançou de uma tal maneira que hoje as pessoas procuram o portal, não mais só para as vagas tradicionais, mas sim por conta do programa Operação Trabalho, que é uma frente de trabalho que atua na prefeitura. Já passaram por esse programa 1.687 pessoas e, atualmente, nós temos 1.003 pessoas empregadas por intermédio do portal do programa Operação Trabalho. A gente tem também o Osasco Integra,
que não é, gente, uma política assistencialista. Ela é um projeto intersecretarial, a gente faz um trabalho com todas as outras secretarias, envolve o poder público, envolve iniciativa privada e envolve a sociedade. E isso possibilita o quê? A execução de políticas sociais com ações capazes de promover aí uma igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores, independentes da sua condição social. Então, a cidade tem que estar preocupada nesse público, e a gente tem feito um trabalho muito bacana. E essa nova política social, ela propõe ações e estratégias que ampliam o acesso ao trabalho, ao emprego e à geração de renda aos segmentos sociais de alta vulnerabilidade e exclusão social, que é o caso, por exemplo, das pessoas em situação de rua. O Osasco Integra tem trabalhado isso, o próprio programa Operação Trabalho, o Lau sabe disso, na ocasião eu era secretária da pasta de assistência social, e nós tínhamos as pessoas em situação de rua. Quando iniciou esse programa, imediatamente eu falei com o prefeito e falei com o Lau, olha, nós precisamos beneficiar esse público que não tem oportunidade. E aí, na ocasião, conseguimos 60 vagas, não é, Lau? Tiramos 60 pessoas das ruas. Parece um número insignificante, gente, mas não é. É um número muito grande. São 60 pessoas que veem a sua vida com mais dignidade. E não só isso, porque tirar uma pessoa da rua e dar um emprego, aí você fala, tá bom, mas vai morar onde? Ela tem roupa. Mas aí nós fizemos uma ação muito bacana, conjunta com todos os secretários, que ninguém nem sabe, a gente fez uma coisa mais interna, que foi, eu falei para eles assim, olha, aquele sapato que vocês usaram 1 ou 2 vezes, não gosta mais, aquela camisa, né? Traz tudo para cá, porque a gente vai doar para esse público que não tinha roupa para ir trabalhar. E aí eles fizeram uma doação, alguns compraram, eles não tinham tênis. E homem, por incrível que pareça, gente, eu não sei o que acontece com vocês, vocês usam a roupa até acabar. Diferente da mulher. Então, a gente tem dificuldade, eu acredito que a primeira-dama até tenha dificuldade de receber doação de roupas masculinas. E a gente tinha muita dificuldade também na assistência social. Mas aí eles ajudaram, o marido ajudou, os amigos, e a gente conseguiu fazer esse trabalho que foi muito importante. Não só isso, nós trouxemos coaching para falar sobre comportamento e ensiná-los a como eles deveriam se comportar no trabalho. Afinal de contas, acabou de sair da rua. E nós também tivemos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e veio um profissional de finanças para ensiná-los como eles administrariam o seu primeiro salário, não é? Então, tudo isso foi fundamental para que eles saíssem da situação de rua. E aí, eles ainda continuaram nos nossos conhecidos como albergue, no nosso serviço de acolhimento, até que conseguissem alugar uma pequena casa. E aí, depois de alugarem a casa, nós também fizemos um chá de cozinha, tudo interno com os funcionários, e aí doamos para eles também todos os utensílios de cozinha, toalha de banho, etc. Então, a gente deu a condição de trabalho, mas também ensinou, de novo, eles a terem um pouco mais de dignidade e valorizar aquilo. E a gente tem falado constantemente com a diretora da Proteção Social Especial da Secretaria, e ela tem dito que todos eles se mantêm no trabalho e alguns já retomaram o contato com a família. Isso é muito importante. Isso é o Osasco Integra, esse é o nosso trabalho. A gente também tem trazido a população LGBT, inclusive na nossa secretaria, que tem esse público, e a gente tem feito um trabalho muito bacana. Imigrantes, egressos do sistema prisional e também outras parcelas da população que necessitam aí de assistência do poder público. A gente tem feito esse trabalho. E essas pessoas têm participado desse programa porque elas sentem dificuldades de inserção no mercado, reinserção também no mercado de trabalho, por conta de preconceito e outras coisas já citadas aqui. A gente também tem o Osasco Solidária, que foi muito citado, eu acho que o vereador gosta bastante de falar sobre a Osasco Solidária, que é um projeto que apoia iniciativas que se organizam coletivamente em empreendimentos para a produção de bens, prestação de serviços, consumo, comercialização, realização de operação de crédito e outras atividades econômicas que se baseiam na
gestão democrática, na cooperação e na solidariedade de autogestão que garante a partilha das riquezas produzidas, de tudo que é o lucro produzido. Está aqui o nosso diretor da Economia Solidária, Leandro Vaz, tem feito um trabalho excelente. Obrigada aí pela parceria. E essa política ela é desenvolvida no Centro Público de Economia... Desculpa, enroscou. Essa política é desenvolvida no Centro Público de Economia Popular e Solidária e na Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidária. E como é que isso funciona na prática, né? Como é que atinge o resultado, como é que atinge o público final? A gente tem as feiras de economia solidária, inclusive está acontecendo, começou hoje, vai até dia 11, no sábado, das 8 da manhã às 20. Então, é das 8 às 8, em frente ao bicicletário, aqui no centro de Osasco, tem a Feira de Economia, com todos os artigos que é produzido pela economia solidária. E todos os produtos também pensando no meio ambiente. Então, quem ainda não comprou a lembrancinha da mamãe, viu, doutor Ricardo? Vai lá na Feira de Economia Solidária, que tem muita coisa bacana. A gente tem também o Café Oficina e a Loja Oficina, que funciona dentro do Centro Público, na Minas Bogazian. Então, tem uma reuniãozinha, vai lá, está convidado o vereador também, para ir lá. A gente tem um espaço super bacana, tudo que é consumido, a renda é dividida entre as mulheres, e elas fazem um café incrível, o custo é super acessível, tem pão de queijo, bolo, enfim, vale a pena. A gente tem também a reciclagem, 3 cooperativas, 51 cooperados que retiram 100 toneladas de lixo por mês das ruas de Osasco, e gera renda, isso que é o mais importante. Bom, eu tenho muito orgulho de falar da nossa pasta, e eu queria, novamente, agradecer a oportunidade de falar do trabalho, porque, para criticar, tem bastante gente que, às vezes, nem conhece o trabalho que é feito na secretaria. Eu sempre disse o seguinte, eu achava que era pobre na Secretaria de Assistência Social, até eu conhecer o tamanho do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Mas eu falo, fazer política quando a gente tem dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você fazer quando você não tem, porque aí você tem que usar muita criatividade e tem que ter muitos parceiros. E é isso que a gente tem feito. A gente tem feito uma parceria com a FATEC, porque as empresas de tecnologia vieram para a cidade, mas nós não tínhamos pessoas qualificadas aqui. Então, nós temos que ter feito parcerias com a Faculdade de Tecnologia para qualificar os nossos profissionais. E, como se trata de uma autarquia pública, obviamente, eles não têm custo nenhum de parceria conosco. Então, essa parceria é feita gratuitamente e a gente tem qualificado os nossos jovens para essas vagas. Então, nós temos feito o processo inverso. Ao invés de ter vaga e não ter pessoa qualificada, nós estamos indo até as empresas e perguntando o que vocês precisam. Olha, eu preciso desse profissional. A gente qualifica e manda o profissional para essa empresa. Então, a gente tem feito isso. Semana retrasada, nas últimas semanas, eu tive no Mercado Livre, que tem aberto muito espaço para nós, e também na Tata, que é uma empresa, a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, que também abriu um espaço para nós aqui. Então, a gente deixa de ter aquela identidade de ser um portal do trabalhador voltado só para áreas de mão de obra, e a gente passa agora a ingressar uma nova área dentro da tecnologia, que é o que a gente precisa aqui hoje. Bom, é isso. Agora vem uma parte bastante importante, que é a homenagem, e eu fico muito feliz e lisonjeada. E eu queria falar um pouquinho do senhor Genivaldo da Silva Xavier, que é um agricultor que está no segmento de agricultura urbana, na horta Cantinho Verde, no Jardim Canaã. Ele faz parte do projeto desde 2005, é descendente de índio da tribo Pancararé, atuante no projeto em todas as atividades de autogestão, geração de trabalho e renda, dentro dos princípios da economia solidária. Ele ajudou desde a limpeza do espaço do Cantinho Verde, e não é uma área pequena, uma área de pouco mais de 2.700 metros quadrados, onde, na época, foram retirados mais de 80 caminhões de entulho, e ele vem mantendo esse espaço totalmente limpo e produtivo para a sua sobrevivência como autogestor. Ele é um grande incentivador
de economia solidária, participou de vários cursos de agroecologia, seminários, fóruns, palestras e foi certificado em dezembro de 2018. Passou por todos os processos de pré-incubação e incubação e ainda continua participando de todas as plenárias e eventos a convite da SDTI. E eu queria aproveitar e chamar aqui na frente, então, o senhor Genivaldo, por favor. Antes do Genivaldo falar aqui, eu só queria quebrar o protocolo e falar uma coisa, que é falar do Negrito. Negrito a gente se conheceu em 2013, né? E eu queria falar uma coisa muito bacana que marcou, acho que a nossa amizade e toda a nossa aproximação. Quando ele chegou até a nossa equipe, e ele seria nomeado para trabalhar conosco, e aí eu falei para ele, olha, você precisa trazer uma relação de documentos. E ele falou, nossa, Elza, eu não sei, lembra disso, né? Eu não faço ideia de onde estão meus documentos, sei o quê. Aí eu falei, vem aqui na salinha. Sentei com ele e falei, peraí, olha o seu tamanho, homem, você é pai de filho, como é que você não sabe onde estão os seus documentos? Eu falei, faz o seguinte, você não tem uma caixa de sapato que você não usa? Aí ele olhou assim para mim, né? Eu tenho, para quê? Eu falei, você vai botar todos os seus documentos nessa caixinha, os originais, tira as cópias, e você vai guardar lá naquele cantinho do guarda-roupa e vai deixar quietinho lá. Vai andar só com a tua habilitação. Ele falou, pode deixar, Elzinha, que ele me chama carinhosamente de Elzinha. E aí ele disse que fez isso, deu super certo, e toda vez que ele me encontra, ele, eu não esqueço da caixinha de sapato. Então, tá vendo? Até hoje. Então, assim, a minha gratidão por Deus ter permitido de eu te conhecer, e a gente só aprende com você. É um menino que 1h da manhã, 2h da manhã, porque a gente não para, trabalha com um prefeito que não dorme, né? Tem rodinha na perna, manda as notificações para a gente manda para ele está na rua de madrugada, e ainda manda mensagem 2, 3, 4 horas da manhã. Gente, eu estou no bairro tal, se alguém precisar de alguma coisa, eu falo, gente, a pessoa não dorme. Tamanha dedicação. Pois é, tá vendo? Homenagem justa. Claro que nós gostaríamos que todos aqui fossem homenageados, mas eu tenho certeza absoluta da alegria de todo mundo de se ver representado por você, pelo Genivaldo e pelo José Benedito. Então, meus parabéns a vocês. Que Deus abençoe. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a mesa e a todos por estar aqui hoje. Quando se fala em dia de trabalho, estava falando sobre o trabalho, é complicado a pessoa trabalhar o dia inteiro e estar até 9 horas prestigiando aos outros que estão recebendo uma homenagem. E eu não vou citar o nome de ninguém, mas eu queria agradecer a todos que vieram, e a mesa e o pessoal que trabalha comigo, e o vereador que fez um bom trabalho para conseguir o público que está aqui hoje. E dizer que eu estou desde 2005, já andei em vários lugares do Brasil, não citando nome, já cheguei até quase viajar para fora do Brasil representando esse projeto, que eu cuido com amor e carinho. E vou continuar, desde que eu não vá embora para a minha terra, de onde eu vim, eu vou continuar nele. Boa noite a todos e obrigado. Muito bem, partindo agora para o encerramento, quero mais uma vez agradecer à senhora doutora Maria José, presidente da OAB, que gentilmente trouxe aqui os vereadores, olha só, os advogados presentes, que estão sempre conosco aqui, acompanhando os trabalhos dessa casa. Agradecer mais uma vez ao doutor Ricardo, doutor Elton, a dona Dalva, a doutora Val, que está aqui presente também, que a gente chama ela carinhosamente, uma grande amiga nossa. Dizer também que nós estamos entrando com um projeto que já está pronto e já foi protocolado, que é a Semana do Incentivo ao Trabalhador.
Esse projeto visa o quê? Dar mais ênfase a essa ação que nós estamos fazendo hoje aqui numa solenidade, que eventualmente nós vamos aprimorar e melhorar em relação a todo o trabalho dentro da nossa cidade. E agradecer também gentilmente ao vereador presidente dessa casa, Ribamar, que sempre tem apoiado as nossas audiências públicas, em especial o meu amigo vereador Batista, que é presidente da comissão, a qual permitiu também, eventualmente, a gente realizar, obrigado, viu, vereador Batista, essa audiência pública. Também aqui quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, agradecer ao cerimonial, a Milene, o Isaías, o Eudes e o Jason, um grande amigo nosso. Também agradecer ao Ricardo, que está aqui com a gente, fazendo a parte da imprensa, junto com os demais amigos. E também agradecer a todos que vieram aqui prestigiar, como disse o seu Genivaldo, a importância desse trabalho que é feito em relação a todos os trabalhadores da cidade de Osasco. E finaliza, às vezes, secretário, culturalmente nós temos muito as pessoas fazerem um pré-julgamento de algumas ações que o poder público tem iniciativa. Obviamente porque as pessoas, das duas, uma, ou desconhecem, ou então são tendenciosas e maldosas nas suas afirmações e acabam trazendo informações ou ideias que são totalmente contrárias às iniciativas do governo. Infelizmente, culturalmente, muitas pessoas fazem isso. Até a respeito do trabalho, tem pessoas que são inseridas no novo trabalho, alguém só olhar na cara e fala, eu não fui com a cara daquela pessoa. Quer dizer, um pré-julgamento, você não conhece a pessoa, não sabe do que ela tem para agregar, enfim, ser humano é assim, mas nós sempre vamos em frente, não nos deixando abater por esse tipo de opinião. Também agradecer ao Gilberto presente, o Betinho que está conosco aqui, e declaro aqui encerrada essa sessão solene, agradecendo a todos, e aqui vamos ter ao lado aqui um coquetel, né, para que todos possam aí comer alguma coisa e ir embora, já vista o horário avançado. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.